Bom dia, pessoal. Estamos iniciando aqui mais uma segunda-feira, mais uma semana, com muita alegria, desvendando a África do Brasil. Eu, a professora Sheila e a doutora Damares. Gostaria de agradecer bastante. A semana passada nós tivemos vários contatos aí dos ouvintes. Inclusive, uma das nossas ouvintes, a Cíntia, ela nos trouxe uma novidade, uma ideia, né? Para utilizar a tecnologia. Como o nosso programa é bem cedinho, muitas vezes ela estava conversando, né? E ela disse que muitas vezes a pessoa ou está no transporte ou está acordando e não consegue entrar em contato, mas gostaria de passar alguma coisa. E aí, então, que seria interessante utilizar o áudio, né, do WhatsApp, para que a gente possa, né, ouvir aí a opinião de vocês e depois a gente colocaria no ar. Se vocês tiverem interesse, né, de fazer isso, seria interessante, né? Se vocês quiserem, no lugar de ligar direto para a rádio, porque o telefone da rádio é 3171-0221 ou 3262-4490. Mas, se você preferir, né, entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, por esse canal, né, que é o áudio, que é uma novidade, né? Sim. Eu não tinha pensado nisso. Muito obrigado, viu, Cíntia, pela ideia, pela lembrança, né, de nos dar esse toque. Se vocês preferirem entrar em contato, é 011 9922 66580. Aí vocês podem conversar com a gente através do WhatsApp, né? Com o áudio, né? Bom, então, vamos lá. Vamos começar essa segunda-feira, essa semana, muito empolgadas, né? Eu estou. Professora Damares, bom dia. Bom dia, professora Sheila. Bom dia. É o Gabriel, né, Gabriel? Bom dia, Pedro, também. Bom dia, família Rádio Mundial, pelo carinho, pela recepção que tem feito com a gente, né? E bom dia, professor Paulo. Bom dia. Bom dia, é um prazer. Professora Sheila, dê-nos a honra de apresentar o professor Paulo. Com certeza, estou muito feliz em saber que hoje nós vamos partilhar o programa com o professor Paulo, diretor da FATEC de Franco da Rocha, que vem nos trazer aí muito conhecimento, muita informação e nos apresentar aí essa pequena garota aí que vem começando a FATEC de Franco da Rocha. Professor Paulo, fala com os nossos ouvintes, cumprimente-os, por favor. Bom dia, ouvintes. Bom dia, professora Damares. Bom dia, Sheila. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu fiquei muito feliz de ser convidado. E é um programa que tem o nome Afro, né? E eu tenho ascendência japonesa. Eu me senti muito honrado de fazer parte e ser visto assim, contribuir de alguma forma. Sim, né? A ideia, professor Paulo, é trabalhar, investigar a identidade da África, dialogando com as outras identidades, né? Sim. E o nosso tema de hoje, professor Paulo, eu acho que tem aí uma grande pertinência, viu, professora Sheila? Deixa eu só comentar aqui um pouquinho. O professor Paulo, ele é doutor em engenharia elétrica pela USP, é uma pessoa que eu conheci há pouquíssimo tempo, mas ele me recebeu tão bem, me acolheu tão bem, que parece que eu conheço ele há anos, né? E eu me senti muito, muito bem acolhida, eu me senti importante, como se eu fosse única, quando eu fui recebida na FATEC por ele. E o convite, professora Sheila, partiu disso, né? Partiu desse acolhimento, né? Muito obrigada, professor Paulo.
Nós também gostamos muito de você. Isso é muito bom, hein? Ó, hoje então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos falar sobre consciência da alteridade. O que é isso, gente? Não é autoridade, gente. É alteridade, né? Esse conceito é muito antigo, ele parte da filosofia. Platão trouxe e desenvolveu bastante ele nos seus estudos. No entanto, nós vamos falar da fala do antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, né? E ele traz aqui, vou ler para vocês, tá? A fala dele mesmo, o dizer dele não é meu, tá? E a gente vai falar, ó, o diferente é o outro. E o reconhecimento da diferença é a consciência da alteridade, a descoberta do sentimento que se armados símbolos da cultura para dizer que nem tudo é o que eu sou e nem todos são como eu sou. Homem e mulher, branco e negro, senhor e servo, civilizado e índio. O outro é um diferente e por isso atrai e atemoriza, né? Doutor Paulo, o senhor, em algum momento da tua vida, teve aí esse atrair pelo outro e teve também aí esse conflito, né, de temer esse outro, né, bem distinto. Mas eu gostaria que antes que eu trouxesse a minha fala e tivesse, de certa forma, uma afetação sobre ela, que você me dissesse da sua experiência que você contou para mim a primeira vez que nós nos vimos. Sim, quando eu conheci a professora Damares, trocando ideias, ela falou sobre esse projeto que ela faz sobre identidade afro. Eu falei que isso era muito importante para as pessoas conhecerem a identidade, porque na minha vida isso foi importante, que eu tenho o rosto de japonês, eu sou neto de japoneses. E desde criança, eu estudei em escola pública, eu era o único descendente de japoneses. Então as pessoas me chamavam de japonês. Falavam, ô japonês, né? Ô japinha, ô japa. E eu achava que eu era japonês. E mesmo na família, os nossos pais educam a gente como se a gente fosse japonês. Algumas vezes nós somos brasileiros, algumas vezes nós somos japoneses, dependendo da conveniência. Então, por exemplo, na educação, meus pais falavam assim, olha, como eles receberam a educação dos meus avós que já eram japoneses, então eles falavam assim, todo mundo que não tinha rosto de japonês, eles chamavam de estrangeiro. É uma palavra que fala gaijin. E todo mundo que tem rosto de japonês, eles chamavam de japonês, que é nihonjin. Então eles falavam assim, para educar, falavam, olha, japonês não faz isso. E quando tinham coisas erradas, eles falavam, porque é estrangeiro. Estrangeiro faz isso. Entendo. Conveniência. Na conveniência. Depende da conveniência, né? Então, eu cresci achando assim, que às vezes eu era japonês, às vezes eu era estrangeiro. Dentro do próprio Brasil, né? Do próprio país. E isso, na minha adolescência, inquietava muito. Sim. Porque eu me sentia diferente das outras pessoas que não tinham rosto de japonês. Eu sentia que eu era um fora do ninho. Porque as pessoas, ô japonês, não chamavam pelo nome. Nem São nome Paulo, tinha, caramba. Né? Nem nome eu tinha. Era um japonês. Era um japonês, sim. É uma classificação, né? Um rótulo, né? Isso. Um rótulo, não um rótulo para valorizar, mas um rótulo para, digamos que, colocar como rótulo de fábrica mesmo. Igualar. Algumas vezes era um rótulo pejorativo e algumas vezes era um rótulo bom, né? Porque na minha família era um rótulo bom, mas quando eu ia na sociedade, muitas vezes era um rótulo pejorativo. Entendi. Por exemplo, eu jogava mal futebol. Então eu falava, japonês. É japonês, né? Japonês não tem jeito pra bola. Entendi. Então, às vezes era um termo pejorativo e eu sentia vergonha de ser japonês. E algumas vezes eu sentia orgulho. Então, era uma crise de identidade, complicado de resolver para uma criança, um adolescente. Era complicado, eu tinha conflitos de identidade. E daí depois eu consegui ir para o Japão, eu ganhei uma bolsa de estudos e eu morei no Japão. Sim. E morando no Japão, eu descobri que eu não era japonês. Eu vi que eu era muito diferente dos japoneses.
Eu fui 2 vezes para o Japão. Uma vez eu fui a trabalho, trabalhei de faxineiro num hotel, e era tratado assim como, assim, abaixo dos japoneses, né? Era um estrangeiro que estava lá para trabalhar. E a segunda vez eu fui para estudar. Eu ganhei uma bolsa de estudos, estudei na Universidade de Hokkaido, no Japão, e eu tive a oportunidade de conhecer um primo do meu pai, que o hobby dele era colecionar fatos históricos sobre a família. Ele tinha fotos, a árvore genealógica, desde os avós deles. E daí que eu descobri por que minha família veio para o Brasil, que até então eu não sabia. Sim. Meus avós falavam japonês e nós não conversávamos. Eles falavam em japonês comigo, eu não entendia o que eles falavam. Eu só falava, sim, sim. Né? Só concordava. Fingia que entendia, mas eu não estava entendendo o que eles falavam. E lá no Japão, daí eu já tinha aprendido um pouco de japonês, né? E eu conseguia conversar com esse meu tio. E eu ficava maravilhado com as coisas que ele falava. E eu descobri que dentro do Japão, a minha família já era estrangeira. Então, por exemplo, a minha família, eu vou falar um pouquinho da minha história, pode? Claro! Tá, é isso mesmo. A história é o que mais nos interessa. Sim, Hokkaido é a ilha mais ao norte do Japão, foi a última ilha a ser colonizada. Ela tinha lá os povos nativos, que são chamados Ainus, Sim. que eles não têm feição oriental. Até hoje existem resquícios de povos Ainus que falam japonês e falam, poxa, mas ele parece um russo, mas fala japonês. Eu não sabia, você sabia disso? Tem cidades que parecem a liberdade, está tudo escrito em russo e em japonês, né, porque tem uma proximidade com a Rússia, é o extremo norte. E as pessoas, eles não têm feição ocidental e falam japonês, escrevem japonês. Nossa, que interessante. Interessante. E até dizem, né, que os habitantes da ilha de Hokkaido têm uma miscigenação. Sim. Mas pessoal, por isso que eles são diferentes. Geralmente são japoneses mais altos e alguns têm até olhos claros. Japoneses de olhos claros. Tá vendo? Nós desvendamos a África e desvendamos também outras etnias, outros jeitos de ser, né? Muito obrigada, professor. Então, de certa forma, Hokkaido parece um pouquinho com o Brasil. É um lugar novo. Ele tem 100 e poucos anos de colonização. Os japoneses invadiram, mataram os Ainus e foi o final do shogunato, né? Os samurais, aquela era dos samurais, estava acabando. Então o imperador mandou os samurais para a ilha de Hokkaido para colonizar, porque eles sabiam trabalhar com a terra, sabiam lidar com escravos. Pegaram toda a escória do Japão, os prisioneiros que não tinha ocupação, e mandaram mão de obra, braçal. Sim. E a minha família foi uma dessas, que era os braçais, não eram os nobres. Sim. Então lá tem as famílias dos nobres, que são os proprietários das terras, e o povo, em geral, né? Então a minha família, os pais dos meus avós, eles tinham ido de uma outra província chamada Toyama, para trabalhar na terra. E eles passavam fome. Os avós eram desse tamanho, assim, pequenininhos, porque eu acho que eles passavam fome. Lá que é eles eram trabalhadores braçais, como os espanhóis, os italianos vieram para o Brasil. Lá também teve uma leva de japoneses que foi de todo o Japão. Então lá é uma miscigenação de vários povos de dentro do Japão, de várias províncias. Nossa, que descoberta. E como a vida lá era muito difícil, daí uma parte, meus avós, eles eram em 11 irmãos. 7 irmãos vieram para o Brasil, porque aqui existia a promessa de que era uma terra farta, que tinha comida em abundância, e era tudo barato, ia ter prosperidade. Então eles vieram para o Brasil com a intenção de trabalhar, ganhar dinheiro e voltar para o Japão. Então 4 irmãos mais velhos ficaram lá, e daí nasceu esse primo do meu pai que eu conheci. E ele trocava correspondências com a família que veio para o Brasil. Foi o único da família que trocava correspondências com o meu avô, por exemplo. Então, só que já estourou a guerra. E eles não conseguiram. Um irmão mais velho conseguiu voltar, duas irmãs do meu pai voltaram para o Japão. E depois eles ficaram 12 anos sem comunicação. Eles não sabiam se estavam vivos ou se estavam mortos por causa da guerra. E meu pai foi um dos filhos que ficou no Brasil e não conseguiu voltar para o Japão.
Então, eu não sabia nada disso antes. Não Antes de conhecia ir a sua pra- história. Não E conhecia. depois que doutor Paulo, o que mudou alguma coisa depois que você conheceu essa trajetória, essa sua ancestralidade? Sim, muda bastante, porque antes eu via, a história que eu sabia é que os imigrantes vieram para o Brasil como pessoas assim que não tinham oportunidade nenhuma onde eles estavam, então vieram para cá porque era o último lugar que eles poderiam se dar bem na vida, né? Então eu tinha essa imagem que era um povo que veio para cá mais ou menos assim, fugindo, né? Fugindo, sem oportunidades. Sim. Né? Depois eu vi que não era bem assim a Entendi. história, né? Eles tinham sonhos, né? Eles tinham vontade de progredir na vida, ter sucesso. Eles sonhavam voltar para o Japão ricos, né? Comprar terras. Era esse. E não um povo que não tem mais outra opção na vida. Sim, né? entendi. Era um povo que eles tinham muita força de vontade. E o que mudou bastante é que eu comecei a entender por que eu fui educado da forma que eu fui educado. Sim. Então, eu vi que, por exemplo, eu ia na casa dos meus amigos quando era criança, né? E os costumes eram diferentes. Então, eu pensava, por que meus pais são tão austeros em algumas coisas, né? Por que na minha família é diferente? Nas outras famílias tem mais calor humano, tem mais alegria. E eu achava que minha família era menos. Ah, E lá no Japão eu vi que o normal é ser daquele jeito que meus pais educaram. E eles eram felizes daquele jeito. Você começou a entender a história da sua família. Sim, Né? entendi por que eu fui educado daquela forma. Sim. Porque meus pais tinham sido educados daquela forma e era uma maneira que eles sabiam de educar os filhos. E no Japão, assim, as culturas são diferentes, né? Então, o japonês, por exemplo, ele não fala com estranhos. Dificilmente ele não tem esse calor humano que o povo latino tem. Sim. Não tem. Né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu estudava japonês mesmo, que é um centro internacional que estuda japonês. E a professora de japonês perguntou, nossa, engraçado, né? Os latinos, que lá tem descendentes de japoneses da Venezuela, Paraguai, Argentina, né? Tem os europeus, tem os americanos. Ela falou, nossa, os latinos estão sempre juntos, sorrindo, conversando, dando risada, né? Você vê os europeus, não, é difícil ver Mais eles separados. sorrindo, assim, eles sorriem, né? Mas não como os latinos, sim. né? E os latinos rapidamente fazem amizade. Ela falou, por que será que isso acontece? Eu falei, eu não sei, no Brasil é assim, você vai numa loja comprar sapatos, você começa a conversar com o vendedor, já sabe da família dele, Já você conhece está a no história ônibus, você toda. pergunta a hora, e depois já está conversando sobre o vizinho dele, verdade. sobre a tia, né? E aí a professora japonesa, né? Ela pergunta assim, nossa, mas quando você pergunta a hora, a pessoa responde? Porque no Japão você não conversa com estranho, você conversa depois que uma pessoa apresentou. Isso faz parte da cultura. Sim. Bem Né? diferente. Então, isso eu trazendo para a minha educação, eu vi que eu era de um jeito, né, por causa da cultura japonesa. Não quer dizer que o japonês seja menos feliz que a gente, Não. eles são felizes da maneira É a cultura deles, né? É uma diferença cultural. Doutor Paulo, deixa eu tirar uma dúvida, que a sua fala está sendo muito rica. Eu percebo assim, né? Houve uma certa inquietação, como o senhor falou, né? Com essa Sim. questão da alteridade por conta desse reconhecimento. Isso trouxe uma mudança, isso trouxe uma forma do senhor construir a identidade, por exemplo, agora trabalhando na FATEC. O senhor pensa no que o senhor vivenciou, pensando nos alunos que estão chegando ali na FATEC de Franco da Rocha? Sim, eu acho que isso tem muita influência, porque a partir do momento que você conhece a sua identidade, você começa a dar valor para a pessoa que você é. Sim. Né? Você começa a ver que você não é menos que as outras pessoas. Sim. Que você tem uma identidade própria, né? E que não é errado ter uma identidade própria. Você não precisa ser igual ao outro, você tem que ser você. Sim. Exato. Isso que é importante, né? E a gente consegue dar valor para o que nós somos quando nós conhecemos o porquê das coisas, né? Que as coisas foram batalhadas, não foram, assim, não surgiram do nada. E tem uma razão disso daí. E o que eu tento passar no trabalho, eu acho que isso influencia bastante. Até a professora Damares fala que se sentiu bem lá, não é? Assim, eu tento reconhecer as pessoas pelo que elas são,
né, pelo valor que ela tem. Cada pessoa tem o seu próprio valor. E você conhecer a outra pessoa enriquece você também. Sim. Enriquece muito, né? Então, Uma troca, né, esse acolhimento. Sim, isso é importante. Você não pode achar que você é a pessoa mais importante do mundo, né, que você não tem nada a aprender com a outra pessoa. Não. Você conhecer a outra pessoa, você começa até a dar valor para você mesmo. Professor Paulo, Sim. eu vou trazer só a questão aqui do Brandão, que é o nosso mentor teórico de hoje. Ele diz o seguinte, que na questão dessa consciência do outro é preciso domá-lo, e depois é preciso domar o espírito do dominador, o seu fantasma, traduzi-lo e explicá-lo, ou seja, reduzi-lo enquanto realidade viva ao poder da realidade eficaz dos símbolos e valores de quem pode dizer quem são as pessoas e o que valem uma diante das outras, uma através das outras. Eu posso dizer que você domou, né? E domou de uma maneira ímpar, né? Sim. Então você domou descobrindo, investigando a sua ancestralidade, né? Compreendendo o valor dessa ancestralidade também e estabelecendo uma relação de diferença entre uma atualidade sua, que também é uma identidade, que é ser brasileiro, né? Sim. Então, assim, existem várias formas de domar esse outro, né? Uma seria o quê? Inferiorizá-lo. A dominação. Sim. Mesmo, Exato, né? a dominação. Aham. E a outra forma de domar essa inquietação é conhecer ela e agregar valor. Acolhimento, E né? acolher, né? Sim. E eu posso dizer que o Dr. Paulo fez isso com maestria e automaestria, né? Porque a gente dar um lugar ao outro, né? Honrar o lugar do outro e não deixar de ser a gente mesmo é um exercício fenomenal, ímpar e eu diria que rico e iluminado, né? Professor Paulo, Dr. Paulo, qual é aí a sua principal missão ideológica hoje, estando à frente e sendo aí um gestor tão humano da FATEC Franco da Rocha? Ainda mais, olha, de engenharia elétrica, eu tenho uma ideia assim muito, como é que fala, assim, estereotipada, né? Eu acho que essa parte da engenharia, das exatas, é muito dura, muito Dr. fria, Paulo né? está desmentindo isso hoje para mim. Ele fez isso também comigo. Ele fez isso comigo. Qual é a sua missão lá dentro da FATEC Franco da Rocha? O que você pretende dessa sua identidade, desse seu jeito de ver o mundo, acrescentar à FATEC Franco da Rocha? Sim. Bom, em primeiro lugar, a missão de qualquer FATEC é promover o desenvolvimento, a educação profissional tecnológica dentro de padrões de excelência para a promoção do desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Estado de São Paulo. Então, nós temos essa missão de dizer, FATEC existe em locais onde existe vulnerabilidade social. Sim. Né? Não é onde o aluno pode pagar a mensalidade, é onde o aluno não pode pagar. Essa por isso que existe FATEC em Franco da Rocha. É a FATEC mais nova do estado de São Paulo. Existem 72 FATECs, essa é a mais nova. E a região é uma região que, de certa forma, ela já foi muito conhecida pela parte da saúde, por causa do manicômio que existia. Sim. Ela é conhecida pelos presídios. Sim. E é conhecida pelas enchentes que já houveram no passado. Ou seja, são coisas que não são tão... O próprio franco-rochense, ele fala disso com orgulho, mas de certa forma um orgulho não tão nobre. Sim. Né? De abrigar tantas coisas Sim. que não são... Por exemplo, presídio vão pessoas que a sociedade não... que é longe, né? Sim. E estão lá em Franco da Rocha. Do mesmo jeito o manicômio, né? Do mesmo Também jeito o manicômio, a sim. sociedade coloca de lado. Coloca de lado, né? E a gente, eu acho que a FATEC tem a missão de contribuir para resgatar o lado positivo Sim. do município, a autoestima dos habitantes da Sim. região. Essa questão da autoestima é muito importante. Quando nós conversamos com o franco-rochense, ele fala que ele é franco-rochense com orgulho, né? Mas mora numa cidade dormitório. Sim. Então ele tem um orgulho e depois ele se rebaixa de novo, assim, de certa forma, né? Então eu acho que... E hoje as pessoas falam com orgulho, olha, Franco da Rocha já tem shopping center, ele tem uma FATEC. Né? Então, Bacana. e de certa forma eu acho que ela está contribuindo para resgatar a autoestima da população e valorizar. E o que nós esperamos é que as pessoas que estudem lá contribuam mais ainda
para mudar a visão, para que seja reconhecido como um polo tecnológico e não como manicômio, como presídio, como lugar de enchente. Excelente. Gente, olha, a conversa com o senhor, doutor Paulo, foi tão incrível que o programa passou e nós não vimos a hora passar. Eu tenho que agradecer muito, porque eu acho que o senhor enriqueceu bastante a questão do programa e essa missão, conversando sobre essa questão da autoestima, falando da importância da gente conhecer a nossa história, né? Muitas vezes o outro nos olha e tem uma impressão sobre a gente. Sempre escutei falar assim, nossa, você é tão baixinha. Eu falo, nossa, daqui eu não vejo. Sim. Eu me sinto assim, eu sou uma gigante. Eu era japonês e baixinho. Olha complicado. Mas muito obrigado, viu? O programa foi, assim, ele transcorreu assim, de maneira que eu nem vi a hora passar. Eu também. Precisamos de outros programas rápido com o senhor. A gente vai convidar de novo. Tá? Bom, dentro em breve. Um prazer. Muito obrigada. E a gente já pode ir, professora Sheila? Temos que ir. Cadê o nosso zap? Eu não gostaria de ir, mas pessoal, nós temos que ir. Liguem lá para o nosso zap, mandem mensagem e a gente vai colocar a fala de vocês aqui no próximo programa, tá? Estamos esperando vocês. Curtam a nossa página, entrem no nosso YouTube, inscrevam no nosso canal, que a sua força é a nossa, tá? Muito obrigada. Não esqueça o e-mail, desvendandoaafricadobrasil@gmail.com e o nosso zap 011 99 22 66 580. Pessoal, uma excelente manhã, doutor Paulo. Muito obrigado pelo contato. Bom dia. Kulelizwe lakithi zakhe